Está começando mais um Big Talks. Eu e meu parceiro Rodrigo Andrade, por trás dos bastidores, Luiz Otávio e o nosso produtor Arthur. E a nossa convidada de hoje, mais que especial, Arielle Vidal. Hoje é polêmica, hein? Hoje é polêmica. Escola mais falada de Tumbiara. Oh. Arielle Vidal, formada em Engenharia Ambiental e Sanitária, licenciatura em Matemática e especialista no método Montessori. E foi a responsável pela introdução do método Montessori no sul goiano. Diretora da escola Crer Montessori. Seja bem-vinda, Arielle, é uma honra te receber. Seja bem-vinda, Arielle. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui, né? Conheço vocês e conheço, né, tem a filha do Átila lá comigo e é um prazer estar aqui falando sobre educação, que é algo que eu amo e sou apaixonada. Eu quero aprender, né? Porque agora sou pai de 3 meses, pai recente, dizem pai fresco. Né, o Tô pai. aí, daqui uns dias aí, o Bento vai entrar aí na escola. Oba, será bem-vindo. Trazer um pouquinho da cultura de como funciona o método Crer Montessori, que eu sou suspeito para falar, então quero que a Arielle fale um pouco para trazer para os pais que estão nos assistindo, para quem já tem os filhos matriculados, às vezes não entende muito bem como funciona, e para quem tem a dúvida de por que levar meu filho para Crer, qual que é o diferencial? Então, a Arielle hoje vai esclarecer isso aqui pra gente. E eu vou fazer o papel do leigo, porque eu não sei nada de Montessori. Tô lendo agora um livro, Bebê Montessori. Que É bom. Montessori ou Montessori? Montessori. Montessori. Isso. Tô lendo agora, tô achando interessantíssimo e quero aprender mais sobre isso. Você vai amar. Quando você começa a estudar, você se apaixona. Que bom, vambora. Arielle, como é que surgiu a ideia de iniciar esse método? Quando foi que você iniciou? Quando surgiu a ideia? Um pouco dessa origem sua. E por que começar a atuar como escola? Até Sim. porque você veio da engenharia, né? Sim. É diferente. É bem Engenharia diferente, para né? pedagogia. Bem, áreas distintas, né? Assim, na verdade, é importante falar sobre a engenharia ambiental. Eu me formei em engenharia ambiental e sanitarista, eu fui para Uberlândia, estudei lá os meus 5 anos de faculdade. E lá, né, durante a faculdade mesmo, eu trabalhava em outros lugares. E um dos meus primeiros trabalhos, assim que eu cheguei lá em Uberlândia, que eu saí de Tumbiara e fui para Uberlândia, foi numa escola. E era uma escola tradicional, mas eu trabalhava na área da secretaria. Então, eu aprendi muito nessa parte burocrática, da parte ali de gestão. E nesse período que eu estava lá também, eu atuei em uma clínica de psicopedagogia, onde a gente trabalhava com crianças da inclusão. E então eu recebia crianças de todos os públicos da inclusão, de diversos tipos de CID, né, de diferentes tipos de síndromes. E aí eu fui entendendo um pouco mais desse perfil, desse público, e fui me apaixonando cada vez mais. E eu sempre gostei de dar aula, eu sempre gostava de ensinar. Minha mãe fala que eu brincava e colocava todas as minhas bonecas enfileiradas e eu dava aula para minhas bonecas, para os meus vizinhos. E eu tinha esse perfil. Mas na época eu quis fazer engenharia ambiental porque eu achei que era a engenharia do futuro e que eu ia ficar muito rica sendo engenheira ambiental e sanitarista. Então eu fiz a engenharia, vim para Itumbiara, trabalhei na área. E eu gosto de contar essa história porque às vezes as pessoas leem lá no perfil e eu dou algumas entrevistas e perguntam, mas por que você largou engenharia ambiental e sanitarista, que é uma área promissora, né? Enfim, mas foi tudo por conta de um jacaré. Essa é a realidade. Jacaré? Isso mesmo, é um jacaré de verdade, o animal. E não era um, eram 2. Eu trabalhava numa indústria. Aqui eu já estava formada como engenheira ambiental, assim, formada fresquinha, bem recente mesmo. E aí tinha uma lagoa de captação de água. E aí a ambiental fazia toda a parte de animais, né? Animais silvestres a gente era responsável por capturar e soltar pela legislação. E aí nesse dia teve uma baixa muito grande de funcionários. Acho que foi um dia muito triste assim na empresa. E eles mandaram 100 funcionários embora nesse dia. E aí o pessoal ligou e falou, olha, tem um animal preso na lagoa de captação. E aí quem desce? Ambiental, né? Animal, ambiental, e aí fui. E fui eu sozinha lá no meio do mato, né? Buscar entender que animal era esse. E quando eu percebi, né? Era um jacaré. Era um jacaré de verdade. E aí eu liguei para os órgãos responsáveis, né, para me ajudar. E eles falaram, olha, se tiver capturado, a gente retira. Eu falei, moço, mas o mais difícil é capturar, né?
E aí eu estudei a vida do jacaré, quanto tempo ele ficava, né? Tentava jogar frango ali para ele poder ver se ele saía. Como era de lona, né? De lona de PVC, ele subia, mas não dava aderência, então ele descia, ele não conseguia sair ali naquela lagoa. E aí eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer mais, eu já estava ficando muito entristecida com aquela situação. Durante quanto tempo você tentou assim? Acho que deve ter durado uns 20 dias, mais ou menos. Nossa! Foi muitos dias. E aí eu ia trabalhando chorando, né? Eu ia pra indústria, assim, chorando, que eu não queria mais saber desse jacaré. Até que um dia o pessoal ligou e falou, olha, a gente percebeu que tem algo diferente. Que eu cheguei lá, era uma fêmea e tinha mais um filhote. Aí, nesse dia, eu subi no meu gerente e falei pra ele, olha, eu estou pedindo conta e eu descobri que a engenharia não é algo que eu quero pra minha vida. É algo que eu amo a área ambiental, eu amo animais, eu amo o meio ambiente, mas não é isso que eu quero pra minha vida. E aí, então, nasce uma professora. Algo que lá na faculdade eu tinha, né, trabalhado em escola, na parte da inclusão, e que eu gostava muito. E aí o Estado me deu uma oportunidade para trabalhar como professora de matemática, porque na época podia, né, por ter áreas afins da engenharia. E eu fui ser professora de matemática do ensino médio. Então, noturno, né, de escolas de bairros mais periféricos da cidade. Então, foi um desafio muito grande. Mas... Pegou uma turma tranquila, né? Ensino médio, matemática, noturno. E noturno. Mas Era melhor ter encarado o jacaré, mais né? do que o jacaré, não? Não, eles assim, foram muito bons pra mim. Eu aprendi muito com eles, né? E Mas era o um perigo é iminente, né? Fala assim, como é que é o nome do jacaré mesmo? Vou voltar. Não, eu prefiro meus alunos mesmo. E aí acabou que eu me apaixonei, fui gostando, e aí no outro ano eu já assumi a escola de período integral no estado, eu fui para a área de matemática também, só que de Fundamental 2, né, de sexto ano, que é uma das a gente fala no mundo dos professores, a gente diz que sexto ano, quem dá aula em sexto ano vai direto para o céu, né, não tem nem justificativa, não passa pelo purgatório, porque quem dá aula no sexto ano realmente é fera, né? E eu era apaixonada no sexto ano. E eu dei aula no sexto ano por 2 anos, e depois eu engravidei, né? E fiquei um tempo afastada. Tive uma complicação pós-parto e nesse mundo da maternidade me levou a estudar Montessori. Né? A gente começa a estudar Montessori e tudo nasce, né? O Montessori nasceu na minha vida por conta da minha filha, da Alicia, que hoje está com 5 anos. Porque aí é aquilo, né? Hoje as mães estudam para tudo, né? Você tá com filho bebê, estuda sobre parto, estuda sobre amamentação, introdução alimentar, estuda sobre tudo. Estuda tudo mesmo, até o sono. A Maria Rosa estudou tudo. Né? Então, estuda sobre tudo. E aí, por que não estudar sobre desenvolvimento infantil? E eu queria algo diferente para minha filha. Eu não queria que fosse qualquer coisa. Eu queria saber o que eu estava fazendo. E quando surgiu a luz do método Montessori, assim, a pessoa falou, vou ver esse livro aqui ou esse material, Então, como assim? tudo começou porque eu montei o quarto dela, né? Todo mundo sabe da cama Montessori, né? Eu montei o quarto dela e queria uma cama Montessori. Depende quando é pai ou mãe, porque eu nunca ouvi falar de cama Montessori até pouco tempo atrás. Isso, aquela cama baixinha, lá perto do chão, né? Que dá autonomia para a criança descer sozinha, né? Ir pro quarto dos pais. Também. E aí acabou que a gente, né, comecei a estudar, eu e o Arthur, e eu fui me apaixonando. Falei, gente, isso aqui é algo que eu gostei. Eu gostei dessa mulher aqui, dessa senhorinha, dessa Maria Montessori. E eu comecei a estudar. Quando eu vi, eu estava estudando não só para ser mãe da Alicia, mas estudando para a parte pedagógica mesmo, né, escolar. E aí eu fui estudando, e eu comecei uma especialização. Comecei em 2020, em janeiro de 2020, março de 2020 veio a pandemia, lockdown, e eu continuei estudando e aplicando o que eu podia aplicar ali com a Alicia, né? Essa especialização, você já estava pensando em empreender na área ou não? Nada, nunca passou pela minha cabeça que eu iria abrir uma escola Montessori nesse momento que eu estava estudando. Quando eu comecei a estudar, entender e gostar daquilo, eu tenho uma amiga, muita amiga, e ela falou assim, vamos abrir uma escola? E aí eu falava, meu Deus, né? Acho que não. E aí, enfim, eu continuei estudando todo o período de pandemia ali, 2020. E quando começou a retornar às escolas em 2021 ali, né? Naquele período, eu
eu comecei a procurar escolas. Quando estava começando a voltar às escolas, comecei a procurar alguma escola para minha filha, para a Alicia. E foi aonde eu tive a brilhante ideia de abrir uma escola. Mas você sentiu a dificuldade, o desafio que era escolher uma escola para sua filha e não tinha nada que te atraísse. Acho que assim, porque eu já estava estudando, né? E aí, quando você estuda, você consegue adquirir um conhecimento e você tem um perfil que você quer seguir. Quando eu fui buscar outras escolas, eu via muito o método tradicional. E eu via que, assim, as escolas tratavam as crianças como clientes. Eu era uma cliente e, às vezes, a pessoa não sabia nem quem era aquela criança. E eu achava aquilo tão indigno de uma criança, não que era minha filha, mas de qualquer criança. E você tinha começado também com uma fazendinha na... Isso. E foi antes de começar com a fazendinha esse período. Antes de tudo, Uhum. eu estava só estudando, né, nessa época. E depois que surgiu a ideia de Mas abrir foi tudo da época da pandemia também, né? Foi. E aí, em 2021, janeiro de 2021, eu mudei para chácara, né? Eu morava num condomínio de chácaras, ainda estava em época de pandemia, voltando ali. E eu falei, gente, e se eu começasse a treinar o que eu estou aprendendo na especialização para ver se funciona esse negócio desse método Montessori? Vou começar, então, com a minha filha e os meus priminhos. Eu tinha uns priminhos, que eram os primos da Alicia. E eu falei, vou começar com eles. E aí, a filha dessa amiga minha falou, não, então eu vou levar também. E a Aurora foi minha aluna 0.1. Porque antes da Alicia ser minha aluna, a Aurora foi minha aluna, a Aurora da Jess, do Nikita. E aí, ela veio, foi também, e aí eu anunciei. Falei, eu vou anunciar, tava retornando as atividades na cidade. Falei, vou liberar a chácara e quem quiser trazer as crianças, eu estou aqui para receber. E sozinha mesmo, eu não tinha ninguém. E eu achei que não ia ninguém nesse dia. E aí apareceram 7 crianças nesse dia. E no primeiro dia de aula eu tinha 7 crianças num projeto que foi criado por mim, que era justamente para poder treinar o método Montessori. Então era um projeto educacional. Eu pegava só crianças menores que 4 anos, porque a legislação não me permitia pegar mais, também não era escola, né? Não tinha nenhuma liberação pela Secretaria de Educação. Então, foi um projeto para testar o método Montessori. E as mães assinavam ali que era um teste com as crianças. Você iniciou como se fosse uma cuidadora de crianças, mas aplicando o método Montessori. Isso. E assim, Legal. com pouco recurso, porque o método Montessori e os materiais montessorianos são de alto valor. Eu não tinha condições naquele momento para testar, comprar aquilo tudo. Então, à medida que eu ia conseguindo, eu adaptava alguma coisa a outra. E aí juntou algo que eu já gostava, que era a parte de meio ambiente, né? Eu estava numa chácara, eu tinha ali os meus animais, que já eram da chácara. Eu via a minha filha andando... Sem jacaré? Sem jacaré, só animais assim, domésticos, tranquilos, né? Sem animais silvestres. E aí eu falei, gente, eu queria que as crianças pudessem, que eu pudesse proporcionar isso para outras crianças além da Alicia. Porque eu vi a Alicia ir lá na horta e comer uma couve pura lá no pé, de andar descalço na terra, de pegar um pintinho ali, ver a eclosão do ovo, né? Quantas vezes você já viu a eclosão de um ovo, né? Pouquíssimas. Então, Quase... eu nem lembro. Então, assim, é algo que eu queria proporcionar, né, para as crianças. E eu falei, gente, isso aqui é o cenário perfeito. Meu marido tinha montado uma sala de jogos, que era para ser a sala de sinuca dele. E eu falei, aqui eu vou colocar as carteiras dos meus alunos. E aí eu coloquei, então, as carteiras dos meus alunos lá. E aí eu comecei o projeto. E no início o marketing seu foi o quê? Foi o boca a boca? Foi as pessoas conhecidas? Foram algumas mães que já estavam, elas postavam no Instagram. Como era projeto, era só 2 vezes na semana ou 3. E aí depois que liberou a liberação... As escolas voltaram e eu fui de segunda a sexta, né? Todos os 5 dias da semana. E as mães começaram a postar. Eu sei que o primeiro ano, que foi 2021, eu terminei o ano com 20 crianças. Então, de 7 passou para 20. E aí, em 2022, eu continuei como projeto. E aí, eu tinha 2 salas simultâneas. Eu já tinha outras pessoas para me ajudar, né? E aí, eu terminei com 2 salas de 22 alunos. E aí, em 2023, surgiu falou assim, olha, ou eu cresço, né, e viro escola e eu paro de perder os meus alunos que completam 4 anos, porque eu criava lá eles, lindos, maravilhosos, lá andando, lá na chácara, e assim, adquirindo conhecimento cognitivo também, que é importante. E aí, depois, eles iam para outra escola. Eu falei, não, eu sou apegada. E aí, eu resolvi, então, dar uns dois passos na minha escada, né? Subi uns degraus aí da minha escada. E aí eu criei a Crer Montessori
como escola aqui no centro da cidade. Em 2023? Foi 2023. A primeira infância vai até quantos anos? A primeira infância é de 0 a 6 anos. E dizem que é a mais importante, né? Se É você a mais libera nos importante. 4 anos, não é tão suficiente assim. Isso. A primeira infância é a mais importante e tanto é que quando eu criei a escola, eu falei, eu só vou fazer a primeira infância. Eu vou ser especialista na primeira infância. Eu já tinha concluído a especialização, já via nas crianças que funcionava. E nesse período, Deus foi tão maravilhoso na minha vida que me proporcionou conhecer escolas montessorianas por todo o mundo. Então eu fui percebendo assim que não era só o que eu acreditava, mas ver na prática. Então eu comecei a viajar e aonde que eu ia, eu falava, tem escola montessoriana? Eu ligava e falava, eu posso conhecer? E aí eu conhecia essas escolas, né? E via de perto que funcionava e via as coisas acontecendo. Então se eu via acontecendo e via as crianças aprendendo, Funciona, vai trazer. dava certo. E aí, então, em 2023, eu, né, criei coragem e assumi o prédio e abri, né, a Crer Montessori. E aí já virei escola mesmo. E a minha tendência era pegar só até o primeiro ano. Mas, como segue o mesmo padrão de que eu sou apegada com os meus alunos, eu estou continuando com o fundamental. E para abrir a escola precisa de uma licença. Isso. Demora para receber essa licença. Na verdade, é uma parte burocrática bem intensa. Complicado. É. E para ser Montessori? Montessori, todo mundo pensa que é uma franquia, né? Mas Montessori é uma metodologia de ensino. E hoje, para ser uma escola montessoriana, para usar o nome Montessori, você não precisa de nada. O que você precisa é estar associado a algum tipo de associação ou que tenha cursos para oferecer para sua equipe. Então, hoje eu sou associada da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Montessoriana, que é uma das mais antigas no Brasil, que é da Thalita de Almeida. Inclusive, um abraço, Thalita. Que ela estudou com o Mário Montessori, com o filho da Maria Montessori, lá na Itália. Legal. E aí eu fui estudando, e eu trouxe a ABEM para fazer a nossa formação enquanto professores. Nenhum dos meus professores era formado em Montessori, até porque é algo muito diferente das escolas tradicionais. Então, eu tenho que estar associado para seguir o método corretamente, né, de forma genuína e ter as tendências Montessori. Hoje a Crer tá com quantas crianças? Hoje são quase 200 alunos. Meu, que legal. Por isso que tá tão falado assim. Cresceu muito rápido. Eu acredito que cresceu muito rápido. Uma escola que eu nunca imaginei nos meus maiores planos que eu teria uma escola e que ela teria quase 200 alunos em 3 anos, né? Esse é o 3º ano de mercado, né? Nossa, é muito legal. Tem muita gente que fala bem, né? Sim. E aí tem também as pessoas que criticam, né? Que não, às vezes, falta de conhecimento. Isso. Como que é essa história aí de... Assim, o que é o Montessori, na verdade? Montessori é um método de ensino, né? É uma forma de como ensinar as crianças, que foi criado por uma médica italiana, a primeira médica italiana, que é a Maria Montessori. Esse método existe há muitos anos. Maria Montessori hoje, se ela tivesse viva 152 anos, ela teria. Então, tem mais ou menos 80 anos de método Montessori. E esse método é muito antigo, então tem 80 anos que ele existe e há 80 anos ele é falado. O que é o método Montessori? Ele estimula algumas coisas, sai da linha do tradicional, que é as escolas tradicionais lá da época da guerra, né? Da Revolução Industrial, que foi carteiras enfileiradas, nós não temos quadro branco e tá todo mundo ali passando no quadro branco. Na minha época de escola, né, da escola tradicional, o professor tinha como se fosse um palcozinho ali perto do quadro para ele ficar mais alto do que as crianças, porque ele era a autoridade da sala, né? Então tinha o castigo, tinha a palmatória na época do tradicional. E aí Montessori vem trazer que tudo isso não é preciso para educar a criança. Então, ela vem estimular, são 5 pilares que fundamentam, que é a autonomia, que é a autoeducação, né? Que é gerar autonomia nas crianças. Que é o quê? Acreditar que a criança tem capacidade para fazer as coisas sozinhas. Então, você chega lá na nossa escola, você vê vidro na sala e você fala, como que as crianças de 3 anos trabalham com vidro? Sim, elas trabalham com vidro porque nós acreditamos que elas são capazes de trabalhar com vidro. Ah, mas por que crianças de 2, 3 anos vão para a cozinha e mexem com faca? Porque nós acreditamos na capacidade e nós acreditamos que as mãozinhas deles precisam trabalhar para conseguir essa autonomia. Então, o que é essa autonomia? É acreditar mesmo no potencial da criança. Então, é estimular o máximo de coisas que eles conseguem fazer sozinho.
Mas para isso também exige um treinamento muito bom dos professores, Sim, dos da educadores, equipe. né? A equipe tem que estar sempre treinada. E é outro pilar que é o adulto preparado. O adulto preparado somos nós, os professores. A gente sai do papel de professor e assume o papel de observador. E a gente vai observando a criança ali dentro da sala. Claro que tem as propostas que a gente precisa guiar eles, né? Mas tem algumas coisas que não precisam de nós, enquanto adulto. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se ele pega um material lá na estante, e aí ele tá lá trabalhando, e ele tá lá quebrando a cabeça com aquilo, e monta de um lado, monta do outro. Só porque ele está com dificuldade, não quer dizer que eu preciso chegar lá. Eu chegar lá para oferecer minha ajuda. Eu espero essa ajuda, que eles me chamem para ajudar. Ou seja, que eles me solicitem. Porque esse quebrar a cabeça também faz parte do desenvolvimento da criança. Porque senão ele vai receber sempre tudo de mão beijada. E se você acredita na autonomia, na capacidade da criança, você prepara o ambiente, você prepara o adulto. O ambiente preparado é outro princípio, né? Você prepara o ambiente, prepara o adulto para aguardar essa criança. Tem uma frase que a gente usa muito dentro da escola. Você precisa da minha ajuda? Que enquanto a criança não te autoriza que ela precisa da ajuda, a gente não faz intervenção. Nossa, então o método anda muito em paralelo com o estoicismo também, né? Já ouviu falar do estoicismo? Não. Fala muito sobre não fazer pelo seu filho o que ele consegue fazer. Porque senão você começa a cortar as asinhas dele, cortar as pernas, a pessoa fica... Não vou falar aleijado ali, mas é bloqueado, porque você faz tudo. E muitos pais fizeram isso. Na geração passada, aconteceu isso de tipo, eu vou dar pro meu filho o que eu não tive. Ao invés de ensinar o que eu não fui ensinado. E às vezes não deixa ele andar sozinho com as próprias pernas. Tem uma frase assim de Maria Montessori que ela fala assim: ajude-me a agir por mim mesmo. Então, ele não quer que você faça. Fala tudo essa frase, hein? Muito. Essa frase é muito forte. Ajude-me a agir por mim mesmo. Ele quer agir, mas ele quer ajuda para agir. Ele não quer que você faça por ele, né? Então, é bem isso. Então, o adulto preparado, que somos nós, os professores, né? Os observadores. Um ambiente preparado, que são as carteiras que não são enfileiradas, não tem o quadro branco lá, todo mundo passando, livros, né? Livro lá acontecendo, apostila, todo mundo aprendendo a letra A e não tem aquilo, tem os materiais montessorianos. Então, as crianças, a Helena deve chegar lá falando isso, mas eles trabalham, eles não brincam, eles trabalham nesses materiais e não são brinquedos, são materiais e eles têm que cuidar desses materiais. E aí entra também a educação como ciência, que a educação como ciência, a educação é a base de tudo. O que é essa educação à base de tudo? Então, é o respeito, as diversidades, os propósitos, os valores que são incluídos dentro da escola. E também tem a questão da educação cósmica. Ela acreditava que o cosmo, que é tudo interligado, então todas as disciplinas são interligadas. Nós temos uma sala de cósmica lá que os meninos amam, que é como se fosse, a gente fala que é a ciência, história e geografia. Então, todas as vezes que for alguma coisa ligada ao cosmo, ao universo, eles vão para essa sala, justamente para trazer essa movimentação dentro da escola. Se fosse numa escola tradicional, se ele ficasse lá de 1 até às 17 horas, né, das 3 às 17, ele ficaria sentado numa carteira. Dentro da CRERA, eu quis proporcionar essas salas ambientes para que eles pudessem ter esse movimento. Pensa você ficar sentado numa cadeira durante 4 horas, isso é muito difícil. Então, eles têm algumas salas, eles têm sala de vida prática, onde são as salas, é a sala onde que tem ali os materiais da nossa casa. Então, uma jarra com copos de vidro, tem alinhavo, né? Tem agulha para poder costurar, tem para poder abrir e fechar zíper para os menores, para ajudar no desfraude. Nós temos concha para poder peneirar, né? Peneirinha. Então, tudo que você tem de utensílios na sua casa. O que é isso? Gerar autonomia? Sim, mas também gerar a independência enquanto ser humano, né? Então, ela acreditava muito na educação para a vida. O que é educação para a vida? É ele ir para a vida e saber o que fazer. Porque hoje as escolas tradicionais, elas pensam muito no cognitivo. Arielle, e o cognitivo, né? O cognitivo nunca deixou de lado. Pelo contrário, o conteúdo, o currículo montessoriano, ele é um pouco além do que a BNCC pede. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela vem para alinhar todo o currículo do Brasil. E aí Montessori tende a um pouco mais do que a BNCC pede. E aí
por que as pessoas às vezes confundem muito? Por não ter livro, por a gente sentar muito no chão, né? Por andar, a gente não entra de sapatos dentro da sala, a gente entra de meia ou descalço. E a gente vai pra fazendinha uma vez no mês e lá eles plantam, eles colhem, eles andam no pônei, eles recolhem os ovos, eles pulam na lama. Então a galera pensa que a gente é hippie, né? E aí tem essa questão, ai, que Montessori não aprende, ai, que Montessori é só pros pequenininhos. Ah, porque fundamental não aprende. Eu tenho lá 2 salas de fundamental que são, assim, alunos espetaculares. E se você perguntar questões em relação ao conteúdo, né, cognitivo, eles dão aula, né? Vamos dizer. Existe um momento que eles sentam em fileiras ou nenhum momento? Sim, só quando chega no fundamental, e aí isso Aí é mais no primeiro e no segundo ano, 6 e 7 anos, que hoje eu 6 e tenho 7. lá. É. Com 4 anos ainda não. 4 anos é pré-2 aqui. Lá a gente chama de Bambini, por conta da metodologia da Itália, mas 4 anos é pré-1 e 5 anos pré-2, que é a pré-alfabetização. Hoje a alfabetização no Brasil ela é com 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental. Então, no próximo ano, as nossas meninas estarão no ensino fundamental. E aí entra as questões normais de escola. Elas vão ter avaliações, elas vão ter livros, né? Vai ficar um pouco mais denso ali, né, o conteúdo, até porque elas estão entrando numa outra parte da infância que requer um pouco mais de cuidado. Então, elas já vão estar praticamente alfabetizadas e precisa aprimorar mais essa alfabetização. E aí, a gente precisa entrar com uma outra parte. Quando que vai enfileirar? Quando eu vou fazer uma avaliação. Porque se eu estou preparando ela para a vida, quando ela for para uma outra escola tradicional, se ela mudar de cidade, se, sei lá, né, ela passar se a família... Senão ela vai querer prestar vestibular e sair andada no chão, né? E aí a gente precisa preparar para a vida, né? Porque senão ela nunca vai entender. Então, existem escolas muito de sistema genuíno mesmo, que até o ensino médio não tem livros. E são poucas. Eu acho que no Brasil não tem nenhuma. Mas, assim, que tenha um método Montessori no ensino médio, aqui no Brasil, se eu não me engano, é 1 ou 2. O método Montessori vai até qual? Qual série? Até o ensino médio? Ele vai até o ensino médio. Só que hoje no Brasil o foco é educação infantil e fundamental 1. O foco é esse. Porque crianças pré-adolescentes e adolescentes, né, trabalhar com o método Montessori, deixar a criança livre, às vezes o adolescente livre para escolher. Falar, hoje eu não vou na escola. Ele não vai querer ir para a escola, ele não vai querer a disciplina que ele às vezes não gosta, que ele não tem tanta afinidade. Então, é um pouco mais diferente. Então, por isso que é mais difícil, né, o método Montessori. Mas não quer dizer que é ruim. Só que a escola tem que ter um outro posicionamento. E aí, existem escolas que fazem esse método misto, que a gente chama, né? Que é o Montessori alinhado com com o tradicional, vamos dizer assim, que é do fundamental e do ensino médio. Mas se você quer ensinar a parte que o tradicional já ensina, não seria já um híbrido? Em alguns momentos você tem que partir para essa etapa aí de estudar no dia, assim, e outra parte do dia vai para Montessoriana. Mas isso que é um mito. Isso que é um mito dentro do Montessori. Porque as pessoas acreditam que a gente só fica no chão trabalhando o tempo inteiro. E não existe isso. As meninas fazem atividades no papel. Elas levam trabalhos para casa. Elas fazem pesquisa, né? As crianças fazem pesquisa. Elas têm avaliação para cumprir. Só que, o que acontece? Há muitos anos atrás, isso não existia dentro do Montessori. Era realmente isso. Então, por isso que as coisas vão mudando, né? E aí, por estar mudando, a gente tem que se adequar, né? Tem que se adequar, né? A gente tem que acompanhar ali o que está acontecendo. É igual computador. Existem hoje escolas montessorianas que têm aulas de robótica super renomadas, assim, que exigem por estar acompanhando, né, o mundo. E acredito que essa é a verdadeira adaptação que a escola precisa fazer. É acompanhar o mundo. Porque se é uma metodologia que acredita que é uma educação para a vida, então a gente tem que acompanhar o mundo, mas de uma forma mais responsável. Esse é meu ponto de vista, né? Concordo. Tem que saber colocar a parte da atualidade, né? Uhum. Eu tava fazendo entrevista de emprego com alguns candidatos e eu vejo muitas pessoas jovens, né, 19, 18 anos, falando de programação. Uhum. E aí eu comecei a perguntar, eu falei, cara, de onde veio essa ideia? Porque na minha época eu entendi programação quando eu fiz engenharia. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar de programação. E hoje as pessoas jovens aí, 17, 18 anos, todos já sabem programar. Uhum.
Então, querendo ou não, mudou, né? O mundo mudou. Tem que estar atualizado, senão você fica para trás. E a gente fala que as crianças hoje em dia já nascem diferente, né? Vamos pegar lá o seu filho, do jeito que ele nasceu agora, com o jeito que você nasceu, se você perguntar para sua mãe. Nada a ver. Nada a ver. Até o jeito de empacotar a criança era diferente, né? Então, assim, o mundo está mudando e a gente precisa acompanhar. Isso não só para as coisas, né, externas, mas para a educação dos nossos filhos, porque a gente quer. Então, existem alguns mitos que o Montessori precisa ser quebrado. O Montessori começou a ser difundido, assim, e levado mais a sério quando, em 2016, o príncipe William deu uma entrevista que o filho dele eles tinham matriculado o filho dele numa escola no Reino Unido, uma escola montessoriana. E quando saiu essa matéria, todo mundo começou a pesquisar, né? O que era escola Montessori, né? O que é montessoriana, né? E aí foram saindo outros artistas, outros famosos que vieram, né, falando também que estudaram em escolas montessorianas. E aí eram Beyoncé, o fundador do Wikipedia, o fundador da Amazon, né, escritores famosos. E aí a Beyoncé deu uma entrevista também, eu tenho até que achar esse vídeo, que ele é bacana de ser postado, que ela fala que essa intuição dela cantar, essa questão dela ser estimulada a fazer isso, ela tinha liberdade na escola para ser quem ela era. E aí, então, ela descobriu que ela nasceu para cantar. E é um dos fundamentos do Montessori. Isso, porque Montessori tem que acreditar na criança e no que ela quer ser, né? E aí, então, foi aonde que o Montessori deu um boom no mundo todo. Não foi só no Brasil, no mundo todo. Porque como eles postaram, né? Saiu essa matéria em 2016 e todo mundo ficou curioso. Foi bem isso. É um desafio muito grande para você, para 200 crianças, a mão de obra que vocês têm para ajudar os orientadores, né? Como que você faz? Você treina eles, seus colaboradores, os professores, ou você manda eles para um treinamento Montessori? Como funciona isso? Os dois, né? Na verdade, eu falo assim que a CRER, né? É um desafio para você também? Essa é a segunda pergunta. Esse é um desafio de todo empreendedor do mundo, né? Equipe, né? Mas assim, o que eu gosto de dizer, Montessori, graças a Deus, e assim, o Brasil tem muita hoje, tem muitos profissionais que conseguem ali ajudar nessa parte de formação dos professores. Então, eu tinha uma base até boa, só que eu precisava de gente com experiência. Então, eu fui buscar associações e pessoas que já estavam na área. Então, desde quando eu abri a CRER, eu trago pessoas para cá ou eu mando os meus professores para ser formado fora. Então, agora em julho, nós vamos quase toda a escola para Brasília, ficar em 3 dias de formação lá, porque eu acredito que se a gente precisa do adulto preparado, a gente precisa formar esses professores. E o legal, né, de tudo, porque o Montessori, ele vem muito com essa questão de ter todos esses aspectos, de trabalhar os materiais, eles são materiais que são iguais no mundo inteiro, então se você for lá na Índia, lá no Reino Unido, enfim, qualquer lugar que você for do mundo que tem uma escola montessoriana, vai existir lá a torre rosa igual, com as mesmas medidas, com o mesmo tom de rosa, vai existir lá a escada marrom, com o mesmo tamanho, com as mesmas medidas, com o mesmo tom de marrom, porque ela traz essa questão da identidade Montessori. Vai mais profundo aí. Escada rosa? O que é isso? Torre rosa, escada marrom? São nomes de materiais montessorianos. A torre rosa é um bloco. Na nossa época, a gente trabalhava só com Lego, né? Mas lá eles trabalham com a torre rosa, que são cubos rosa de diferentes tamanhos. Começam de 10 por 10 centímetros, de 9 por 9, de 8 por 8, até chegar a 1. E a tendência é que as crianças de 2 anos, a partir de 2 até 3 anos, 3 para 4, eles têm que saber montar eles em ordem crescente, decrescente e na lateral. Então, eles... Legal. Então, às vezes, eles vão pegar ali, vão colocar um menor em cima do maior, enfim, né? Não vai seguir isso, mas é onde entra que a gente fica ali caladinho, observando, para que a criança manipule aquele material. Mas se ela não é instruída, como que ela é um sentimento? Vem de dentro isso? Do nada? Não, mas tem a apresentação do material. Isso, tá. Tem a apresentação do material. Então, o professor, ele a aula, e aí ele monta um tapete no chão. Então, por isso que a gente vê muito tapete dentro da metodologia Montessori. E aí ele põe lá a torre e começa a apresentar. E o mais legal de tudo, durante a apresentação, a gente fica o mais em silêncio possível.
o apresentador, no caso o professor, o adulto preparado, ele fica em silêncio, porque o foco não é no que ele está falando, é no que ele está fazendo. Então, requer que a criança ela tenha consciência corporal, ela tenha controle da sua boca, né? E o silêncio mesmo, né? Para observar ali e compreender o que ela está fazendo. Depois, de um outro momento, vai ter um momento que ela vai escolher o material na estante e, se ela pegar a torre rosa, ela vai tentar fazer. Tem criança... Essa atividade é para crianças mais novinhos. Mais novinhas. Aí, cada idade, existem os materiais montessorianos. Que Então, legal. a torre rosa é porque ela é um símbolo Montessori. Quando vocês jogarem no Google método Montessori, a primeira coisa que vai aparecer é um menininho montando a torre rosa sentada no chão com um tapete. Então, isso é em todo mundo, lugar de Sobre todo essa linguagem não verbal, achei muito interessante que no livro fala que, às vezes, a sua comunicação com o bebê, aí eu tô falando de 3 meses, que é o meu agora, Sim, sim. é muito mais valiosa quando você não tá falando nada, olho no olho ali. Visual. E assim, eu comecei a ver que realmente é verdade isso. Uhum. Quando eu fico com ele ali calado, eu e ele, a gente fica, parece que tá comunicando, é muito engraçado. Ele me olha com mais profundidade do que quando eu tô falando, quando eu tô gesticulando, ou eu tô gritando ali, brincando, tentando distraí-lo. Isso, na verdade, até conecta, né? Tem aquela questão de conexão entre pai e filho, né? Então, é conexão também, gera conexão. E aí você fala também da questão de quem forma. São as pessoas que formam externamente, né? Que traz uma questão do método, mas eu também sou formadora porque a CRER, esse nome CRER, ele é criando com respeito e educando com responsabilidade. São as iniciais, né? Porque é justamente o que eu queria para minha filha, que ela criar ela com respeito e educar ela com responsabilidade de que ela fosse uma menina boa para o mundo, né? E que hoje isso é um desafio na educação, assim, dos nossos filhos, eu acho que é um ponto assim que, por mais que você saiba, por mais que você estude, é muito difícil educar as crianças, porque elas vêm com uma personalidade, elas vão ser inseridas em outros ambientes que ela vai absorvendo, né? Então tem Cada um vem de uma família, né? Cada um vem de uma família. E aí, quando eu fui criar a CRER, eu tenho alguns valores que para mim são primordiais. Isso aí já não é do método, isso aí é meu. Então, é o momento da gratidão. Então, todos os dias, quando as crianças chegam, a gente não fala de religião, né, em específico, mas a gente agradece a Deus. Então, a gente agradece a Deus e aí eles agradecem papai e mamãe. E aí tem os bebezinhos que às vezes ainda não falam, porque lá começa a partir de 1 aninho. E não falam, mas tá lá a fotinha do papai e da mamãe, e aí eles apontam, né, mamã, né, às vezes fala mamã, né, e fala, ó, a professora fala pra ele, mas isso é lindo, né, ver ele agradecer pela família, outros já agradecem por coisas, né. Então, quando às vezes tem algum colega muito doente, às vezes tá internado, a gente faz um momento de oração para aquela criança, né, a gente tem a roda da vida, acho que a Helena já participou, né, que a gente celebra a vida da criança, isso é um pouco do método, mas acaba que tem um toque ali da Arielle, que no final a gente faz uma oração, cada uma criança deseja algo para aniversariante, e aí a gente faz um momento de oração para ela. Então a gente deseja coisas boas e pede que Deus possa iluminar a vida dela. E esse momento é só das crianças? Ou chama pais? Os pais participam. Chama A pais. roda da vida, ela tem que ter a família, né? Família é alicerce, né? Então, Tem muita participação dos pais no método também. no método, a Essa é CRER, uma coisa que eu ia perguntar. Os pais visitam a escola, tem o dia dos pais na escola. isso. E você vai lá. Uma o pai, gincana. vou falar, Eu o vi Bento você tá numa na gincana. escola. Não, a gincana é outra É o dia coisa. da família. Dia da família, mas tem, você e a Maria Rosa vão, o Bento tá estudando lá, você e a Maria Rosa vão participar de um dia dos pais na escola para falar como é a sua relação com o Bento, trazer alguma coisa de novidade para as crianças, passar algum conhecimento da sua área de atuação, algum valor para eles ali, para eles Que conhecerem. legal. É legal isso. Isso. O Pais na Escola, ele não é do método Montessori, ele também é uma ideia minha, que eu acho que as crianças precisam estar conectadas com a família. E a criança, ela só confia em um ambiente quando ela percebe que as pessoas que ela ama participam desse ambiente. Então, eu trazia, por exemplo, né, o Átila foi lá e ele é médico. Então, ele poderia dar uma aula ali para a turma da filha dele sobre alguma coisa da medicina. Ah, ele luta. Ele vai lá e faz uma aula de jiu-jitsu. Ah, ele faz, não sei, ginástica laboral. Ele vai lá e faz. Dentista, saúde bucal. Enfim, a gente tem N pais super criativos que são maravilhosos, que participam conosco. E uma das propostas da escola é ter a família como parceira.
E eu sempre falo isso no ato da matrícula. Olha, aqui é uma escola que se a família não participar, a criança não consegue. Não desenvolve. Não Mas desenvolve. e aí, surgiu uma dúvida. Uhum. Você tem lá o seu desafio para criar, para educar as crianças com essa metodologia Montessori. Uhum. Existe família que não conecta com a Montessori? Ou todos que vão para lá é porque conectam com a Montessori? Segunda pergunta. Elas conhecem, gostam, acham legal. Ou às vezes tá no hype aí do momento. Vou mandar meu filho, mas eu não entendo nada de Montessori. Uhum. Vocês ajudam os pais a entender sobre Montessori para eles também ser uma extensão da escola dentro de casa para ensinar eles? Sim. Funciona assim. Como? O que a gente faz, né? Por ser um método muito novo, primeira coisa, a gente usa as nossas redes sociais para o tempo inteiro difundir o método. Então, se você seguir lá o @CrearMontessori, você vai ver que tem não só atividades das crianças, mas vai ter também informativos sobre o método. Então, o que é mito, o que é verdade, coisas que dá para ser feito em casa, para as famílias começarem a entender. Na maioria das vezes, quando a família procura a Crer, ela já deu uma stalkeada ali ou ela já recebeu um boca a boca de alguma referência. Então, eu falo, até um assunto polêmico, porque assim, eu falo que se a pessoa vai lá para a escola e ela decide matricular lá, são pais diferenciados. Os meus pais, os pais da Crer, eles são pais diferenciados. São pais que buscam algo diferente para os filhos e quer sair do tradicional. São pais que, na maioria das vezes, estudam sobre educação, estudam sobre desenvolvimento. E eu não estou puxando sardinha para os meus pais, mas assim, eu acredito muito que são pais diferenciados. É um outro nível de conhecimento que eles estão gerando ali para ser pais. Mas querendo ou não, vai cair algum de paraquedas ali, ou você acha que não? Já caiu várias vezes. E não fica muito tempo? Não, eles ficam quando eles entendem que aquilo é bom. Né? Às vezes vai no efeito manada de... tem filhos de amigos que estudam, vou matricular e... Acaba muito, muito nessa questão, né? E aí, eles assim... Querendo ou não, é bom pra criança, né? Eu vou até falar algo, né, assim... É difícil falar isso, mas assim... eu falo pra minha secretária, olha... Quando alguém te manda um WhatsApp perguntando qual é o valor, qual é o preço da mensalidade, você pode ter certeza que esse pai, ele não é um futuro pai. Por quê? Porque se ele tá responsável, a maior preocupação dele, a primeira pergunta dele foi preço, ele não perguntou que idade, não perguntou o que é que faz, ele não se dispôs a vir aqui, ele não tem o perfil de pais da Crer Montessori. Por que eu falo isso? Porque, preço é importante? Sim, né? A gente tem que pagar a escola, mas... Eu já tava ficando preocupado comigo mesmo aqui. Fica tranquilo, vai dar certo. No final do episódio vai ter um cupom Arielle 50%. Pra quem assistir até o final, viu, gente? Isso. E aí, o que acontece? Então, assim, a gente fala muito que existem as famílias que vão entendendo o Montessori lá dentro mesmo. Que é isso que o Átila falou, né? Que às vezes vai por alguma referência, vai porque a gente é muito acolhedor, né? Vai porque tem a inclusão, né? Algo que é legal. Mas acaba que quando vai entendendo Montessori, também se apaixona. Por isso que eu te disse, quando você começa a estudar Montessori e vê que ele funciona, né? Então, a criança vê o desenvolvimento da criança, a criança leva isso para casa, e aí não tem jeito, ele se apaixona e fica. Quando sai, a família saiu da Crer, é porque ela não gosta? Existem N motivos para ela ter saído. Pode ser sim, porque não se adaptou ao método. Uhum. E tá tudo bem. Não é todo. A gente fala assim que Montessori é para todos, mas nem todos é para Montessori. Faz sentido. Me despertou muito a curiosidade do método quando eu fui buscar a minha filhadinha e o irmãozinho dela, o Joaquim, e a Júlia. Cheguei lá, todos eles cobertos de lama. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Tá indo pra escola, cara? Como assim? Voltando da escola tudo sujo. Vai a tática pra sujar seu carro. não ligou pro pai, né? Na verdade eu fui de carona. Não, na verdade eu fui de carona com o pai deles. Eu falei, vamos lá buscar eles. Aí eu cheguei lá, eles todos sujos. Eu falei, meu, que é isso, cara? Que negócio é esse? Aí ele foi tentar explicar da maneira dele, né? Uhum. Aí depois eu fui pesquisar um pouco mais. Hoje eu tô lendo o livro. Isso. Porque agora, né? Agora eu tô com o Bento aí, daqui uns dias, se Deus quiser. No carro a gente já deixa uma toalha,
Posso- Uma troca de roupa, a gente nunca sabe. Pós-fazendinha, né? É sempre Pós-fazendinha. importante ter alguma coisa ali no carro. E é um dia que a gente fala assim, além deles voltarem sujo, eles voltam com sono, porque é puxado, né? À tarde lá, ou amanhã lá. Antes era mais intensivo na fazendinha. Hoje é uma vez ao mês. Isso, agora a gente vai uma vez ao mês, a gente separa os dias da semana que as crianças vão, né? Então, E segunda-feira... não vai todo mundo, não. Isso, são turmas escala. separadas. Isso, a gente monta os grupos que vão na segunda, os grupos que vão na terça, e a gente marca com as famílias, e as famílias, em vez de trazer para a escola do centro, leva para a fazendinha. O que a gente faz lá? Lá eu montei um circuito na areia, não é um parque de diversão, é um circuito mesmo de escalada, de andar na fita, de rastejar. Então é diferente do parque e do parquinho. Claro, tem o balanço, tem o escorrega, mas tem ali as outras coisas. E aí eu deixo eles subirem na árvore, se tem uma lama, eu vou deixar eles pularem. Se nasceu lá, tem dia que nasce carneirinho, a gente vai todo mundo, pega esse carneirinho, a gente escolhe o nome, eles fazem uma votação entre eles lá, como que esse carneirinho vai chamar. Se tem ovos para recolher, eles recolhem. Se for o dia de horta, a gente vai plantar e nós vamos plantar. E aí lá eles fazem diferentes atividades. O que foi o intuito disso? Isso não é só Montessori, isso também é um pouco de mim, porque entra lá da engenharia ambiental, que ainda está aqui no meu coração, que eu acredito muito que a gente precisa ensinar as nossas crianças a respeitar o ambiente, o meio ambiente, a respeitar os animais, porque isso faz parte da formação integral da criança. Mas eu acredito também que as crianças hoje em dia, eu tinha uma aluna de 2 anos que quando ela foi lá, ela falou assim, eu nunca vi uma galinha. E aí eu falo que realmente as coisas estão diferentes, né? Morando onde a gente mora, né? Se fosse em São Paulo, capital, até que eu não... Isso, e aí ela chegou e ela falou, eu nunca vi uma galinha. A mãe falou, né? Ela nunca viu uma galinha. Aí ela disse, galinha, porque ela só via no desenho. E aí tem crianças que têm medo no primeiro momento de algum animal, a gente não vai forçar nada, a gente vai esperar, igual andar de pônei, né? A gente tem uma pônei lá que é, assim, todos os meninos são apaixonados nessa pônei, ela é uma gracinha. E aí tem crianças que não sobem no primeiro momento. E aí a gente trabalha muito o aspecto da criança equilibrada, que é o quê? Entender que ela tem um tempo para ela poder realizar as coisas, que não precisa ser de imediato. Claro que tem crianças que vai querer subir ali na hora e não vai ter medo de nada, tem uns que quer correr, né? E aí a gente vai entendendo ali que ela precisa de às vezes passar a sua mão no pelo, que ela precisa às vezes só tirar uma foto de longe, que aí depois a segunda vez ela vai tentar colocar a perninha e que depois ela vai tentar subir. Então, assim, não é nada forçado, a gente não força a criança a fazer nada, mas a gente tende a incentivar a criança a experimentar. Cada um tem um tempo, um processo, né? Essa é uma das coisas que eu falo muito para as professoras e para todos os funcionários. Estimulem as crianças a fazer algo novo, a experimentar. E aí a gente fala, vamos fazer uma experiência? E aí eles adoram esse termo, né? Experiência, porque isso gera entusiasmo, né? Algo novo. E aí criança, se você não tiver criatividade e trazer algo novo, esquece, porque eles necessitam de coisas novas. Vem com a HD limpo, né? Vem com o HDzinho limpinho. Limpinho, doidinho pra receber a informação. Você acredita que essas crianças que vêm com medo, às vezes, não vêm com medo, mas elas têm medo lá na escola, têm um receio de alguma coisa? É crença que vem dos pais, que vem trazendo, que eles não curaram ali e começa a passar pros filhos? Eu acho que tem de tudo um pouco. Tem a criança porque ela nunca viu mesmo, é medo do novo. E tem a ver com a personalidade também, né? Mas tem sim a ver também com o que as famílias vivenciaram, né? É igual a gente tem uma criança que a mãe foi mordida por um cachorro quando era pequena. Então ela não tem cachorro em casa. E aí fala, cuidado, cachorro! E aí então a criança nunca vai querer colocar a mão no cachorro, porque a mãe sempre tende a sem querer, às vezes, né? Isso, e é involuntário. Às vezes ela não tem nem conhecimento daquilo que ela está trazendo para a criança. Mas acaba que a criança tem medo de tentar, porque a mãe sempre fala que o cachorro é algo ruim, é algo que, né, pode machucar. Então, para ela tentar algo ali, é mais desafiador para a própria criança. E eu acho que tem um diferencial também. Não sei se a Arielle vai pensar assim, mas eu vejo muito isso da relação dos pais e principalmente com a idade que as crianças estão na CRER desde que abriu, que é uma escola pós-pandemia. Eu acho que, além das crenças, junta um período de pandemia que foi, vamos falar, de certa forma, lesivo para todo mundo, porque
já tem uma certa dificuldade de ter integração entre outras crianças. E na época da pandemia foram dois anos de muita restrição de Sim. contato. Eu acho que as crianças da escola ali vieram tudo com essa ideia, né? A grande maioria que está Eu iniciando falo que fundamental. Né? Faz pós-pandemia, sentido. as crianças têm uma sede de viver. Elas têm muita assim, vontade de fazer, de viver, de socializar. Eu percebo muito isso. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que aquela família passou durante a pandemia. Porque a gente pega ali traumas gerados pela pandemia. Então, ali em 2023 foi um ano muito desafiador para nós, porque foi bem ali quando soltou ali, 2022 voltou, mas voltou meio, né, assim, todo mundo ainda com medo, que era algo ainda incerto. Então, 2023 a gente teve um desafio muito grande até dessa adaptação da criança na escola, sabe? Da família soltar, ai meu Deus, mas vai ficar doente, ai meu Deus, mas... Então, assim, as crianças pós-pandemia, as famílias pós-pandemia, a gente tem que ter um certo zelo, né? Entender o que eles passaram, mas hoje eu enxergo que as crianças, elas têm sede de viver. Isso é meu ponto de vista pós-pandemia. Faz sentido mesmo. Queria fazer uma pergunta sobre questão de conflitos na escola. Às vezes, os alunos têm muita autonomia e às vezes tem conflito de uma criança estar conversando, fazendo mais bagunça que outras, ou um conflito entre duas crianças e como faz para resolver. A minha experiência e do Rodrigo foi junto. A gente alfabetizou na escola tradicional aqui em Tumbiara e na nossa época era muita questão de cantinho do pensamento, castigo atrás da porta. Polêmico. A gente já frequentou bastante. Credo. Ai, Deus, eu abomino isso Por tudo. conversar, brigar e tudo. Acho que... Eu falo assim que... Resolvi no corredor polonês. Então tinha uma... Tenso. Então, eu falo que as crianças não mudaram nesse ponto, não, tá? Existem ainda os conflitos, existem as crianças que às vezes eles são mais verbais, outras são mais físicas, né? Que já vão ali com o corpo. E isso vai existir, eu acho que por muito tempo, porque por mais que a gente ensine ali o respeito, as diferenças, ensine ali a conversar, e isso a gente vai ensinando no dia a dia, existem ainda. O que a gente costuma fazer, né? Eles ainda não controlam a emoção, né? E na hora da emoção vem no instinto animal, que é bater, morder, sei lá. E aí, o que é o normal, né? O normal é a professora ficar observando e ali quando a criança é mais velha, eles vão começar com algo verbal. Esse é o normal. Se enquanto tiver algo verbal e eles estão sim, né, buscando ali debater entre eles, isso é formação do ser humano. Como é que um outro externo, terceiro, entra numa conversa que não tem nada a ver com ele e fala, vamos parar aqui? Não, ele tem que se defender aquilo que ele acredita, ele tem que mostrar o que ele sabe, que por mais que tenha ali assuntos divergentes e tudo mais, às vezes assuntos até que são desnecessários para o momento, mas é importante que eles tenham essa questão de conversar entre eles, de às vezes ter essa discussão. Faz parte da formação integral da criança. Então, ao primeiro momento, a professora observa. Mas quando existe ali, às vezes, a parte física, que rola ali, às vezes, a parte física... 2 minutos sem perder a amizade. E aí tem aquela questão que a gente sempre fala, que é fazer vamos dar o exemplo da mordida. Por que criança morde? Criança morde porque muitas vezes é o meio de comunicação dela. Qual que é a idade que morde? Existem crianças de 1 ano e meio até ali 4 anos que ainda morde. E por que às vezes morde? Às vezes não saber comunicar o que ela quer e para defender o que ela acredita. Então, na maioria das vezes, o que acontece lá? Dia de compartilhar, que é na sexta, que cada criança leva seu brinquedo para ser dividido. E aí eu quero isso aqui, o outro quer, e um puxa, o outro puxa, e na hora que vê, morde. É o que a gente quer para a criança? Não. E é o que a gente quer entregar para o pai lá? Olha aqui, seu filho mordido. Não é isso. Mas acaba que acontece. E aí, o que a gente costuma fazer? Pergunta primeiro, por que você mordeu? Porque a gente sempre fala, mas por que você mordeu? Né? Ou fala assim, você mordeu, você vai para fora. Você mordeu, você vai para direção. Você mordeu, você é isso. Isso lá na escola tradicional. O que a gente tenta trazer dentro do método Montessori, já que a gente fala de criança equilibrada? Por que você mordeu? Existe uma justificativa para você ter mordido? Aí ela vai falar, porque eu queria aquela boneca, porque eu queria aquilo ali, né, aquele brinquedo. Tudo bem, mas como que a gente resolve as coisas? Não é conversando? Se tá difícil, você poderia pedir ajuda.
Se você entende que é algo que você não pode naquele momento, você tem que fazer isso. Era o único jeito que você tem. Então, você traz para a criança por que ela fez aquilo e qual era a forma dela. Uma reflexão. Arielle, mas ela tem só 2 anos, ela não entende nada. Ela entende sim. Talvez não entende como você queria que ela entendesse. E talvez ela não vai absorver da primeira vez. E vai acontecer outras vezes. Mas ela entende da forma dela, né? Ela, enfim, entende da forma dela. Então, assim, o que a gente costuma fazer, né? E aí fala pra pedir desculpa e tudo mais. Ai, não quer pedir desculpa. A gente também não vai forçar a pedir desculpa, não. Mas a gente vai falar pra família conversar em casa. E se essa desculpa não for no mesmo dia, pode ser 2, 3 dias depois, mas vai haver a desculpa. Porque a desculpa não é algo que eu vou fazer pra alguém pra satisfazer alguém. Tem que ser algo que é meu, que eu arrependi. E às vezes a criança não aceita aquilo no primeiro momento. Processa isso, né? É igual nós, né? Se a gente tá num conflito, não. Muito adulto que não pede desculpa. Até hoje. Então é preciso ser trabalhado isso. E não é porque é Montessori que não vai existir conflitos. E não é porque é Montessori que não vai ter isso. Mas a gente, e sim, estimula a criança a observar o porquê que ela fez. E a gente ensina o outro a entender também que ela fez também. Pode ser que ela poderia ter mudado a atitude dela. Quem foi mordido e quem mordeu. Enfim, é uma conversa mesmo, é um bate-papo. E aí tem aquela questão do Montessori, que a gente agacha na altura da criança para não falar que ela que é o professor, é o adulto, que ela vai fazer porque ele é o adulto, que ele é maior, que ele é o mais poderoso. Não, a gente abaixa, iguala a altura da criança, olha nos olhos e se iguala a ela mesmo e faz ela entender. Porque quando tem uma frase muito bonita, essa é boa para você aprender, hein? Que fala muito assim, ó. A criança só respeita quem ela admira. Então, se for uma pessoa que estiver passando... Não é só criança, não. Eu acho que é todo mundo. Todo mundo, né? Mas você já viu que às vezes a avó fala, beleza. Mas às vezes alguém lá sei lá, que tá ali na rua e fala... Porque ele não obedece. Ele é desobediente demais. Mas por quê? Ele nem conhece, ele, né? Então, ela só respeita quem ela admira. Às vezes é preciso a tia Arielle entrar como a diretora da escola quando é crianças mais velhas. Sim, a tia Arielle faz intervenção. Porque, às vezes, a admiração, a autoridade ainda tem que ser prevalecida. As crianças precisam entender. Mas, assim, na maioria das vezes a gente resolve entre eles ali, tenta conversar com a família sempre sabe de tudo. Esse é um diferencial da CRER, que as famílias sempre sabem de tudo que acontece na escola. Seja uma besteirinha que é tomar um brinquedo, seja ali um desentendimento mais grave, a família sempre sabe de tudo. A escola não camufla quem é o filho dela, não. E o meio de comunicação entre vocês é o WhatsApp? É o pessoal, né? Existe uma reunião mensal, agora antigamente tinha reunião de pais. Assim, a gente faz o que é legal também, que é outro diferencial da CRER. Que as mães, as famílias, né? Os pais, as famílias que buscam as crianças, elas têm relação direta com o professor todas as saídas. Então, todos os momentos de saída, ela pode perguntar ali como que foi a criança no dia. Eu faço isso todos os dias com a minha filha, mesmo eu estando dentro da sala. E tem dias que a professora fala que ela não foi legal, e aí a correção tem que ser dentro de casa. E a gente começa ali a trabalhar toda essa parte psicológica. Mas existe o WhatsApp que também nos ajuda muito. Mas a nossa melhor forma de comunicação é a pessoal ainda, que eu acho que é o que mais precisa. Quando são assuntos mais tranquilos, a gente resolve pelo WhatsApp para dar comodidade e facilidade para as famílias. Legal. É meio período hoje ou é integral? Meio período. Existe um sonho da tia Arielle, que é abrir uma escola de tempo integral com diversas atividades num único ambiente. Deixa a segunda e busca na sexta. Pernoite, né? Não, é para realmente assim trazer tudo num ambiente só, né? A natação, o balé, né? As danças, as lutas, enfim, trazer tudo para um único ambiente para ficar mais fácil para as famílias. Mas eu ainda preciso reformular algumas coisas, preciso entender um pouco mais sobre o mercado, né? Mas isso é uma realidade de várias escolas montessorianas. Mas tem demanda para isso, hein? Tem. Não tem? E eu sempre me perguntam, né? Quando que vai abrir a integral? Que aí envolve a alimentação na hora do almoço. Seria legal, né? Legal, bacana. Tem um negócio legal que tinha na nossa época, né, Átila? Que era colônia de férias. Tem colônia de já férias. Já tem, já? A gente faz a colônia de férias lá na chácara. E tem, então? Tem. Alguns dias, assim, que a Tirelli não tá viajando de férias, aí a Tirelli libera a chácara e aí monta a colônia de férias, não só para alunos da CRER, mas para alunos de fora também conhecer a fazendinha.
né? Que Tem bacana. o ano de férias no mês de julho e de janeiro costuma ter. E dura O quanto? legal, cara, você vai ver quando o Bento entrar na escola, que é uma sugestão que eu queria que tivesse. Até pagaria uma mensalidade a mais pra isso. Se pudesse, fosse permitido ter acesso a câmeras como se fosse um Big Brother pra você assistir como seu filho tá sendo educado, o desempenho dele na sala de aula. Cara, assim, eu como pai fico muito curioso. Eu queria ver os tem, perrengues não? que a Helena enfrenta, que... Então, assim, é outra coisa muito, muito... Legal isso aí. Mas é invasível, eu acho. Certo? Assim, o que a gente vem falando muito e a gente até discute muito em simpósios, em congressos de educação. Quando você libera acesso às salas, às câmeras das salas, você não está mostrando só a sua criança. Você está vendo outras crianças. Aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados. E também de imagem, né? Que você está divulgando a imagem das outras crianças, não só da sua. Então, porque ela está vivendo ali numa sala com mais crianças. E outra coisa que existem ainda, eu acho que ainda precisa ser trabalhado muitas famílias, porque às vezes se elas forem ficar ali vendo a criança o tempo inteiro na sala, ela vai cobrar um jeito que ela quer que ela se porte. E Tem aí, interferência dos pais também. Falar, ó... Eu não gostei Isso aqui- daquele jeito, daquela entendeu? atitude, alguma coisa nesse E aí- Mas, sentido. gera uma curiosidade como pai pra caramba. Isso é... por isso que a gente libera o Pais na Escola, porque quando eu fiz o Pais na Escola, além da integração, era justamente para conhecer. Porque por mais que a família esteja na sala, ali no ambiente que está no ambiente escolar, os amigos estarão lá. E aí os amigos soltam pérolas, né? Ah, por que isso aconteceu? Ai, por quê? E aí conhece os colegas, conhece como que é a criança com os colegas, como ela reage no meio, né? A Alice sendo filha única, a Helena sendo filha única, como que ela interage quando tem outras crianças para ser dividida a atenção, que é o pai e a mãe que está ali e divide a atenção com outros colegas. Então é justamente para entender como é a sua criança no real. São 50 minutos de aula? São 50 minutos de aula, mas dá para ter uma noção boa, né, Átila, de ver ali como que a criança interage. Mais no detalhe, como funciona esse Pais na Escola? É uma vez ao mês? Você é convidado? Isso. Ou todos os pais vão no mesmo dia? Não. A gente abre uma agenda e a gente divulga. Olha, tá aberta a agenda dessa semana aqui, Pais na Escola. E aí as famílias que têm interesse agendam um dia e um horário e fala pra gente o tema que ela quer abordar e aí a gente marca uma aula de 50 minutos. Tem pais que faz na quadra, tem pais que usam o refeitório, a cozinha experimental, usam a própria sala de leitura, auditório, enfim, tem N lugares que podem ser trabalhados. E aí vai muito de acordo com a proposta da família. Tem que ser aprovado pela CRER também, o tema. Não é qualquer tema que pode ser trabalhado, né? Assim, cunho religioso, cunho político, a gente não permite, né? Uhum. Mas se for alguma coisa que envolve ali o desenvolvimento da criança, Certeza. que foi Foi lá, informativo. Já. Então, É legal. Na verdade... falar quando eu sobre emagrecimento? Não falei sobre médico, não. Eu quis mostrar a minha relação com a Helena sobre leitura e levei um livrinho para cada coleguinha dela. E falei da importância da leitura, de contar histórias. A gente leu 3 livrinhos lá, eles acharam o máximo. Aí os alunos, meu pai nunca leu para mim. Tem sempre isso. E é bom pra gente saber a realidade do Essa é uma outro, né? experiência legal, né? Eu quis levar isso porque é uma coisa que eu tento trazer pra Helena bastante. Isso é ótimo. Trouxeram pra você, né? Bem, Sim. Isso é uma coisa boa pra levar pra outras gerações. com Uma certeza. pergunta que eu queria fazer mais pra gente concluir essa entrevista. O que é mais difícil pra você? Educar e criar um filho ou a filha, a Alicia? Ou dirigir uma escola com 200 alunos hoje? Olha, os dois são bem difíceis, viu? Olha, eu penso muito todos os dias assim, onde que eu estava com a minha cabeça quando eu abri essa escola? Porque, assim, eu sou apaixonada, eu falo assim, eu me emociono, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu sou apaixonada naqueles meninos e eu trato eles com muito amor. Eu gosto de verdade. Então, se você me perguntar o nome de cada um deles, hoje eu sei o nome de cada um deles. Provavelmente eu vou saber o nome da família deles e provavelmente eu vou saber até a data de nascimento. Antes eu sabia demais, né? Agora é mais difícil, né? Tem mais alunos. Mas, assim... O que eu trago hoje, que eu acho mais desafiador, são as famílias. Hoje as famílias são algo muito difícil para a escola. Porque muitas vezes não existe parceria
entre os pais, né, e as crianças e a família. A gente percebe um abandono, às vezes, das famílias em relação à criação dos filhos. E aí, quando você vai conversar, a gente não tem muito essa abertura. Mas eu percebo também que é muito difícil, porque são culturas diferentes, personalidades diferentes, são muitas opiniões, né? E a gente precisa tentar, Muito ego, né? tentar ali formar essas crianças. Então, o que eu acho que hoje é o mais difícil, né? O que é mais desafiador é realmente esse contato. Eu falo assim que 300 crianças não dão tanto trabalho se for 300 pais. Por quê? Porque hoje a criança, eu não tenho nenhum desafio. E não estou falando que os meus pais são ruins, não é nada disso. Eu estou falando de modo geral. Isso eu estou falando de educação no Brasil, não só da CRER Montessori. Hoje, as crianças, elas precisam... Eu falo que nós pais, nós somos um espelho. E tudo que vai ser refletido é os nossos filhos. A forma como a gente fala, a forma como a gente anda, o que a gente faz, é eles, né? E somos nós refletidos neles, né? Então, assim, o que eu acredito que hoje é o mais difícil é conciliar todas essas famílias juntas para um único propósito. Graças a Deus eu tenho, assim, pais maravilhosos. Meus pais eu tenho pais parceiros, é igual eu falei no início, né? Hoje, quem escolhe a CRER são pais que são diferenciados, mas realmente ainda tem alguns desafios enquanto as famílias, assim. Mas não acho que isso também não pode ser mudado. Eu venho trazendo muito isso para as famílias. Vamos tentar interagir, vamos tentar entender, vamos tentar aceitar como sua criança é, né? E fazer esse papel. Quando você decide criar uma escola, você não tem que tentar educar só as crianças. Não é só a parte cognitiva. Você está lidando que você tem que educar, muitas vezes, as famílias. A sociedade inteira, né? É uma sociedade inteira que está envolvida. E não é porque ela é errada e eu tô certa. Não é nada disso. É porque existe um padrão na escola que ela escolheu e que precisa ser seguido. Então, eu vejo que seguir regras hoje em dia é muito difícil. E respeitar as diferenças também, né? Respeitar todas as diferenças. E as individualidades, e o tempo de cada coisa, né? Enfim. Então, hoje, eu acho que o maior desafio da educação, e eu não digo CRER Montessori, eu digo a nível Brasil, eu acho que são, assim, essa parceria entre a família e a escola, sabe? Eu acho que esse é o mais difícil mesmo. Claro que eu não posso reclamar, mas também é desafiador educar uma menininha de 5 anos e que vai crescendo, e que tem personalidade, e que tem N coisas para fazer, e que é uma rotina muito cansativa, né? E que tem que ter a mãe ali o tempo inteiro empreendendo, e é difícil também. Mas é mais fácil cuidar de um do que de 200, né? Mas, enfim, são desafios diferentes. Graças a Deus, eu não posso reclamar hora nenhuma. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu escolhi isso pra minha vida. Tem dias que são mais desafiadores. Tem dias que a gente tem mais dor de cabeça, sim. Mas eu falo que quando eu tô muito cansada, quando eu estou muito, muito nervosa com alguma coisa, ou entristecida com alguma coisa que foi falado pra mim enquanto pessoa, eu costumo ir para a sala de aula e eu sento no chão e eu vou brincar e eu vou rolar e aí eles vão brincar comigo e aí vão me tratar de igual para igual e aí eu esqueço um pouco das coisas. Então, eu falo que ali também é minha terapia, ali também é meu ambiente de aconchego e eu falo que isso é bom até para os professores, né? Para quem convive ali. Então, criança cura muita coisa. Criança tem esse poder. Criança numa casa, criança num ambiente, ela tem um poder enorme, enorme, enorme. É uma alegria, né? É uma alegria ter criança em casa, ter criança no ambiente. Então, assim, hoje eu acho que esse é o meu maior desafio. Tem gente que falava isso, desse sentimento, eu não sabia mesmo não, realmente. Depois que eu fui pai, a gente às vezes chega estressado na hora que olha aquele serzinho sorrindo, meu Deus, acaba tudo. Uhum. Parece que desliga o mundo ali. Eu queria fazer uma última pergunta antes de terminar, que a gente não falou. A CRER, porque teve as últimas convidadas foram falando sobre o Festival T21, que é a Síndrome de Down. Sim, sim. Como que a CRER
olha para esse lado de inclusivo na Inclusive, sociedade? estou hoje com as minhas meinhas aqui trocadas, né? Invertidas. Eu também tô. Ó, Pode tá? mostrar aí na câmera aí, ó. Eu vim trocado, ó. Isso aí. Em Então, homenagem. isso aí. Então, hoje a CRER acredita, né, no poder da inclusão. E eu tenho um carinho e um apreço muito grande por essas crianças. Eu trato elas assim como, não como diferentes, mas eu trato elas com amor muito grande. E eu trato com esse amor porque eu vejo a dor de muitas famílias. A gente escuta muitas histórias. E quando você escuta essas histórias, você se identifica ali, quer ajudar de alguma maneira. Então eu olho para essas famílias e eu tento fazer o meu máximo e faço com que minha equipe faça o máximo. Então eu tenho um carinho, um apreço muito grande. E eu falo muito assim, ó. Que se você não acredita que a inclusão vai chegar em você em algum momento, você está muito enganado. Porque em todos os lugares que você vai, seja você adulto, idoso, neném, tem inclusão em todo lugar. E a tendência é que aumente cada vez mais. E não só de síndromes, mas de deficiências também, né? E físicas, enfim, cognitivas, comportamentais. E aí lá na escola a gente tem de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Eu tenho deficiência física, eu tenho deficiência intelectual. E o que eu acho mais bonito é quando às vezes a criança tem uma dificuldade e aí o outro pega na mãozinha e o outro ajuda a carregar a mochila e o outro fala, tá tudo bem, ele não entende ainda, mas a gente vai ensinar ele. Isso pra mim é primordial. Eu falo que a gente aprende muito mais com eles do que eles, né, têm pra poder aprender lá na escola. Então, eu acredito muito que a inclusão ela veio para o mundo para trazer mais esse respeito às coisas, que estava faltando demais. Está faltando ainda, né? Mas que a gente precisa ensinar lá para as crianças. E aí, é até outro assunto polêmico, né? Mas esse gera até engajamento, porque, porque assim, se eu contar para vocês as barbáries que a gente escuta, vocês ficam chocados, vocês acham que é mentira, mas a gente escuta muita coisa. Mas há pais que chegam falando... na sala do fulano vai ter crianças deficientes, vai ter crianças da inclusão, de diversidades. Eu, sim, aqui provavelmente em todas as salas eu tenho crianças da inclusão. E aí eles perguntam, então eu acho que eu não tenho interesse. Eu falo, tudo bem, então aqui a gente já sabe que não é uma escola para você. E eu despeço e para mim ele não é um pai que é potencial para crer. Cara, é um absurdo, né? Um absurdo. Mas é muita realidade. A gente fala que é um preconceito camuflado. E não é nem ensinar as crianças, que as crianças nascem puras ali, né? Eu acho que os pais que criam esse preconceito nas crianças. Sim, sim. E A aí... partir do momento que ele fala isso, a criança, se tá ouvindo, ela vai entender o quê? Que ela não deve respeitar. Tem que excluir, né? Ela tem que excluir. E isso é muito real, tá? Isso não é... Isso é difícil de acreditar mesmo. É difícil, porque quando as meninas vieram, a Adriana, mas a Andréia... Meu Deus, a mulher que falou pra Adriana falou também uma coisa que não dá pra acreditar. É tenso de ouvir, é tenso. Quando você vai conversando com as famílias, você vai entendendo as realidades, né? Mas, assim, hoje eu olho para a CRER e eu vi lá, né? Hoje todos os alunos, todos, sem exceção, de todos os alunos, todos os nossos colaboradores da CRER foram todos de meia invertida. E Legal. todo mundo acolhe. Então, todo mundo acolhe essas crianças, todo mundo entende, tem um amor muito grande. As crianças têm um respeito muito grande. Não tem nenhuma criança que fala, isso aqui é isso aqui, essa criança não pode. E tudo, exatamente tudo, eles fazem tudo com eles. E quando não dá, assim, às vezes que a criança não consegue fazer da maneira que eles estão fazendo, eles dão um jeito, eles mesmos, de adaptar ali. Não precisa nem de nós, porque eles conseguem. Então, tem vários vídeos lá no Instagram para poder vivenciar isso, a gente posta sempre, né? E aí a gente tem algumas crianças que falam que são luz no mundo, né? E essas crianças da inclusão, elas são luz no mundo. Que legal. Muito bom mesmo. Bom, eu achei o papo fantástico. Foi muito esclarecedor. E eu acho que muitas famílias que estão aí assistindo e já têm o orgulho de fazer parte da família Montessori, vamos dizer assim. Que Sim. A gente virou uma família. Apesar do Dia da Família não ser muito uma família, porque revanche esse ano, hein? Ai. Mas é um dia legal, acho que é até um diferencial que até trouxe muitos pais que não tinham interesse, talvez, ou não conheciam o método, mas
chamou a atenção de muita gente o dia da família, de ver a gincana entre os pais e talvez até, vou matricular meu filho ano que vem que eu gosto de competir. Isso. Ó, e tem novidade. Eu quase não gosto de 2025. competir, meu Deus. Tem novidade. E agradecer esse papo, esse momento aqui do seu horário para esclarecer algumas dúvidas e falar um pouco mais sobre o método Montessori. Se você quiser falar um pouco, o espaço é seu, sobre algumas novidades, ou se for surpresa, a gente deixa para um próximo episódio, mas A Crer estamos aqui para isso. A Crer está crescendo cada dia mais. Eu sou muito feliz e muito grata a Deus, a minha família que está sempre comigo, aos meus colaboradores. E tem muitas novidades. Acho que a gente escreve um plano, Deus escreve outros, e eu confio mais no dele do que nos meus. E eu estou disposta. Eu sou serva de Deus e o que ele achar que eu devo fazer enquanto propósito de vida, que se esse for o meu propósito de vida, que eu tenho certeza hoje que eu estou aberta, que é um legado que eu quero construir para Itumbiara. Legal. E quem sabe para outras regiões. Legal. Olha só. Expansão por aí, gente. E eu também acredito que vem, hein? Que bom, que bom. Desejo sucesso pra vocês aí. Muito obrigada. Acho muito legal esse propósito, esses princípios que vocês levam aí. Eu tava muito curioso, hoje eu aprendi bastante. Com certeza, vou levar o Bento lá. Pode levar, será bem-vindo. Mais depois do cupom Arielle 50%. Ai. Mas brincadeira, tirando brincadeiras à parte aí, eu achei muito bom aprender, aprendi muito com você e quero levar ele sim. Quero que ele conheça o ambiente, quero conhecer o ambiente, quero um dia lá. Sim, vai lá, será muito bem-vindo. Eu faço questão de receber as famílias. Eu gosto de fazer essa apresentação da escola e tem hora então que eu paro e eu vou lá para a sala de aula, eu pego a criança, eu levo para a sala, eu levo as famílias. Você vai ficar aqui, você vai assistir um pouquinho, entra, tira seu sapato e entra que você vai ficar um pouquinho. Legal. O Bento será bem-vindo. Que bom, obrigado. Assim como a Helena já é muito amada, o Bento será também muito amado. Obrigado por ter vindo também. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Arielle. Foi uma honra te receber aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Queria agradecer você mais uma vez por ter assistido até aqui esse episódio. Pedindo encarecidamente para deixar um like no nosso vídeo. E se inscrever no canal. É isso aí. Deixa o like e se inscreva. Sempre quis falar isso, cara. E, principalmente, deixa o feedback pra gente nesse vídeo e em outros também. Comente o que pode melhorar, o que você achou legal, uma crítica. Eu acho que todo feedback é positivo pra gente estar começando agora nesse projeto do Big Talks, tá bom? Com certeza. É isso. Queria agradecer a Arielle, queria agradecer mais uma vez meu parceiro Rodrigo, os nossos bastidores, Arthur e Luiz Otávio. E é isso, pessoal. E principalmente Obrigado. a atenção de vocês que chegaram até aqui. Obrigado pela presença, obrigado e tchau, tchau. E até mais. Tchau.